Então, que nesta hora possamos elevar o nosso pensamento e agradecer a infinita bondade que nos permite reunir-nos nesta casa, em nome de Jesus, sob o amparo amigo que está aqui presente, nos fortalecendo para que todos nós consigamos encontrar no Evangelho o alimento da nossa alma. Que nesta hora, Mestre, possamos nós buscar as verdades do seu Evangelho, escutarmos o nosso íntimo e nos apercebermos melhor da nossa necessidade, para que assim, com a ajuda destes bondosos amigos, nos sintamos fortalecidos, consigamos compreender melhor, percebendo assim o verdadeiro caminho que nos traz força e coragem e nos dá condições de vencermos a nós mesmos. Rogamos que nos fortaleça para que nós sejamos capazes de alcançar estas mentes bondosas e amoráveis que aqui estão, que trabalham pelo bem e nos convidam a partilhar de todo este manancial de luz, para que possamos nos encontrar em equilíbrio, paz e harmonia. Que a bondade de Jesus nos sustente nesta hora e que assim seja. Bom, então, dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E na semana retrasada, quando a gente estava vendo o texto, ele colocava da importância do perdão para que a gente possa seguir este caminho. Porque se eu não souber sair de mim e perdoar, eu fico prisioneira da minha dor e não reconheço nada que acontece em meu favor. E hoje, na continuação daquele texto, por fim, após anos de meditação e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então, vamos lá. Quando ele coloca aqui, após anos de meditações e preces, ele não está falando de algumas poucas semanas, são muitos anos mesmo, porque o nosso preparo de retorno é um preparo bastante pormenorizado, com orientações muito específicas, porque não é um passeio que eu vim fazer aqui na Terra. Eu vim resolver situações bastante complexas que estão ligadas ao sentimento. Por isso que ele fala, eu vou nascer na família daquele que eu detestei. Em que estado que eu escolheria nascer com alguém que eu detestei? Qual que é a finalidade disso? Para que serve? O que é que vocês imaginam? Se eu tenho que nascer com alguém que eu detestei, e eu que estou escolhendo isso, de quem que é o problema? Só.
Que o que eu detestei tá aqui, já tá aqui vivendo, gente, ó, tá felizão aí na vida. Eu que tô pedindo isso. E olha só, se eu não souber perdoar aquela pessoa, eu não sei me perdoar também. Se eu não sei compreender aquela pessoa, eu também não sei me compreender. Então, é uma necessidade. Quando eu identifico onde está a falha, a correção. Mas não é só pelo outro, é especialmente porque eu preciso. Porque senão isso se transforma num limite em mim. Porque qualquer pessoa, qualquer um de nós que já ficou magoado com alguém, vamos melhorar, chateado, é mais leve. Ó, como que é tocar a vida quando a gente está chateado com alguém? A hora que a gente acorda, a gente pensa em quem? Aí, a hora que você vai deitar, você pensa em quem? E a hora que você vai num lugar, você tem medo de encontrar quem? Entenderam como que ocupa espaço isso? Ó, e é um espaço de medo, insegurança, desequilíbrio, porque é como se o tempo todo eu não tivesse estrutura que me garante ser livre para estar onde eu quero. Ah, mas e se a pessoa for? E se acontecer tal coisa? Então é o tempo todo uma inquietação, um desconforto, porque eu vivo com essa coisa que me deixa chateada, magoada. Mágoa é filha da raiva, do ódio, porque é esse o núcleo. Então, depois de longos anos de meditação e de prece, depois que eu entendi, que eu analisei, que eu observei e percebi que aquilo era a minha necessidade, eu peço para retornar. Então, quando eu estou falando que não é pouco tempo, então, lá nos Mensageiros a gente tem um capítulo que chama A Queda de Otávio. O preparo básico do Otávio durou 30 anos. Foi 30 anos analisando, entendendo, experimentando, ou seja, fazendo toda essa trajetória para que ele compreendesse e tomasse as suas decisões. Então, quando eu falei, não é uma coisa de qualquer jeito, rápido, não. É passo a passo, é para eu compreender, perceber o que eu sou capaz, qual a minha necessidade, para que daí eu faça a escolha. Por que eu faço a escolha? Porque prova é uma coisa que eu tenho que pedir e concordar. Prova nunca é por imposição. Eu escolho, eles veem do que eu sou capaz e elaboram comigo o que é possível e eu tenho que aceitar. Por quê? Na prova, eu já lido com o que eu tenho possibilidade. Então, anota aí para ninguém esquecer. Essa família que eu tô, que eu pedi para estar, é exatamente o que eu dou conta. Foi isso que eu escolhi e aceitei. Não foi por imposição, foi porque compreendendo a minha necessidade, eu percebi que esse estímulo era o melhor para mim, para que eu pudesse ser mais livre desses sentimentos que me atrapalham, que me causam dor e desequilíbrio. Mas eu precisava de um estímulo para fazer esse caminho. Então, é uma tarefa difícil, sem dúvida nenhuma. Mas por que eu aceitei?
porque eu já tenho condição. E é isso que se transforma no maior desafio. É fácil, não. Mas agora, final do ano, a gente já está acostumado, né? Semana que vem piora um pouquinho, mas tá tudo certo. Ó, por que que é importante? Porque todo mundo aqui tem alguém que é essa pessoa que a gente nasceu e não é muito confortável. O que muitas vezes acontece é que para nós é muito difícil assumir. Porque essa pessoa pode ser filho, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão. E é muito desconfortável para a gente falar assim, ó, essa pessoa que eu não confio, que eu detesto mesmo, eu tenho um vínculo afetivo muito forte. A gente se estranha o tempo inteiro, mas de vínculo consanguíneo, ó, é mãe, é filho, é irmão. E eu não gosto. Não gosto do que pensa, não gosto do que faz, não confio no que fala. E é meu desafio. Então a pergunta não é por que que essa pessoa é assim. Por que será que eu pedi para nascer tão próxima, nesse vínculo tão estreito? Porque o que que isso estimula em mim? E o que que é que eu preciso aprender para lidar com esta complexidade e buscar equilíbrio? Eu posso não concordar, mas qual é o esforço que eu preciso fazer comigo para compreender? Porque aí, ó, o como a pessoa é, eu não vou mais julgar, porque agora tudo que eu vou analisar está dentro de mim. Então eu mudei totalmente o jeito de olhar. E esse é o grande desafio. Eu preciso mudar esse jeito para que eu possa fazer, então, essa análise. E aí ele pergunta aqui, ó, qual será o seu procedimento na família escolhida? Então tá, eu pedi, deu tudo certo, eles aceitaram, roteiro estabelecido, nascemos. E agora? Qual é a minha conduta nessa família? Será que acontece muitas vezes da gente falar assim, ó, não vejo a hora de fazer 18 anos e morar bem longe desse povo. Não quer nem ver a sombra. Ó, é o mais comum. Então, ó, por que será? O que que é que acontece comigo? Porque essa vai ser a pergunta. Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Então vamos lá. Mas quando foi que eu tomei boas resoluções? Então, olha só. As boas resoluções eu tomei lá, quando eu estava com clareza da minha necessidade e da importância desta reparação. Lá eu tomei boas decisões. Mas, ó, por que que ele está falando que vai depender? Porque quando chega aqui, o que que pode acontecer? Eu falar, não vou fazer. Pode? Pode. Então, quem ficar curioso, lá na queda de Otávio, ele tinha tomado uma decisão, uma boa decisão. Chegou aqui, ele não fez absolutamente nada do combinado. Ele falou não para tudo. Mas foi ele que escolheu? Foi. Ele aceitou? Aceitou. Entendeu? Entendeu. E quando chegou aqui, ele falou: não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero.
Simples assim. Então, olha como que é importante. Por que que eu estou insistindo nisso? Porque a gente ainda hoje lida com uma situação que é muito antiga, ela não é da doutrina espírita e que as pessoas acreditam. Ah, mas isso não estava no meu destino? Não, não estava. Porque o futuro não existe. O futuro depende do presente. Então, eu faço ou deixo de fazer a partir de uma decisão que eu tomo agora. O que vai aparecer na minha frente? Uma oportunidade que eu faço se eu quiser. Só que muitas vezes, eu não vou ter persistência nas boas resoluções e aí vai dar errado. E a gente vai falar assim: ah, era o meu karma dar tudo errado. Karma não é nem uma palavra espírita. Então, olha só, a gente nessa mistura que a gente faz de teorias e filosofias, a gente importa de outras que são espiritualistas e coloca tudo junto. E para eu não assumir a minha parte de responsabilidade, eu falo assim: ah, era o destino, era o karma, era. Não era. Não era. A questão que eu é que tenho que contar se eu vou persistir na decisão que eu tomei lá. E ninguém, nada, vai me impor alguma coisa que eu já tenha condições de decidir por mim mesma. Ah, mas eles não vão proibir? Não. Não vão fazer na força? Não. Não. Eu vou ficar livre para fazer ou não de acordo com a minha decisão. Por isso que prova é uma coisa escolhida e aceita. Porque, é do tamanho daquilo que eu posso. Fui eu que raciocinei, eles me esclareceram. Gente, por incrível que pareça, conforme a gente vai lendo, o que eles mais fazem do lado de lá é amenizar a nossa prova. Porque lá na hora a gente fica achando que está podendo muita coisa, a gente quer provas mirabolantes, coisas difíceis. Eles falam assim: alivia, resolve só isso aqui. Se você der conta disso, está ótimo. Para ficar uma coisa muito clara, muito viável e muito possível. Por isso que é importante a gente ter essa atenção, tá? Porque a prova, ela é importantíssima para o meu equilíbrio. Foi por isso que eu aceitei. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Então, vê que ele está concordando, conviver com uma pessoa que você não gosta, ele falou de ódio, mas é isso mesmo, o núcleo é núcleo de ódio. Ainda bem que a gente volta e esquece do passado. O que a gente registra? Que a gente não se dá bem. Tem alguma coisa que não é uma afinidade, não é bom. E a gente tem que ficar. Então ele está avisando, esse contato é difícil. Vai gerar um grande desconforto. E só dá para ficar se eu for muito firme naquilo que eu decidi. Agora, vamos pensar assim, uma coisa bem simples. Imagina que eu venho mesmo com uma pessoa que eu tive muita dificuldade. Eu não confio muito. Então, assim, a presença me traz um desconforto. Por que será que eu trouxe essa pessoa tão perto? O que vai ter que mudar para dar certo? Essa pergunta não é difícil. Vamos lá, então, vê se vocês concordam comigo. Como a gente é distraído,
a gente passa a vida esperando que aquela pessoa mude. Qual é a chance disso acontecer? Só se ela quiser. Eu sei se ela quer, não, não sei. Ó, mas o fato dela querer ou não querer não interfere absolutamente em nada do que eu preciso fazer comigo. Olha que maravilha! Para evoluir, eu não fico nas mãos de ninguém, a não ser nas minhas próprias escolhas e decisões. Ah, mas o fulano não quer. Ó, o que o fulano quis ou não quis é com ele. O que eu faço comigo é comigo. E isso define a minha evolução. Agora, ele é um estímulo precioso que me coloca em contato com a minha realidade. E por isso era fundamental, e bem por isso eu aceitei. Agora, se eu atravessar a minha vida na expectativa que as pessoas mudem, qual é o problema? Eu vou olhar o que as pessoas fazem, mas eu não vou identificar o que é que eu planejei para mim como a mudança mais significativa nesta vida, porque eu não sei contar o que é que eu preciso mudar, eu só sei contar o que as pessoas fazem que eu acho errado. Esse é o ponto. E isso me distancia da minha natureza, da minha realidade. Então, ó, ele fala, precisa ter bastante forte a vontade. Nós já falamos tantas vezes da vontade aqui, mas nós vamos falar de novo, porque ela é muito importante. Então, olha só, quando a gente fala da vontade, nós não estamos falando de uma coisa superficial, como, por exemplo, estou com vontade de sentar lá na praça um pouquinho e ouvir a banda tocar. Não, isso é um desejo. Estou com vontade de sair daqui e tomar sorvete. Não, isso é um desejo. Isso é uma coisa bem superficial. Quando ele fala dessa vontade, ele está falando da maior força que o espírito tem. E lá na pergunta 909, Kardec pergunta, ó, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? E eles respondem, sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam. Eu fiquei minha vida inteira pensando, por que que ele fala isso? Que a gente precisa fazer pouco esforço para mudar. Ó, caso encrenca que vocês vivem em casa, é pouco esforço ou muito esforço que a gente faz? Muito, mas muito com força. E ele fala que é pouco. Aí eu ficava pensando, por que será? Ó, vamos lá que vocês vão entender por que que ele falou que é pouco. Imagina que aqui a gente tem um problema grave e eu tive no passado uma questão. O que que a presença dessa pessoa próxima a mim causa em mim? Mal-estar. Que mais? Hã? Desequilíbrio. Irritação. Vocês conhecem esse tom da irritação? Esse que começa até a dar choque. E que a gente faz assim, ó, vou sair de perto, nossa senhora, vou explodir. Ó, que eu estou fazendo? Se eu ficar nessa, eu estou em sintonia perfeita com quem? O que eu preciso me esforçar para abandonar uma sintonia? Só um pouquinho. Vamos pegar simbolicamente. Ele é 90,3 e eu estou no 90,3, estamos em sintonia total. Se eu for para 90,4, o que vai acontecer?
Estou começando a perder 90,5, eu não registro ele mais. Quanto esforço eu precisei fazer? Pensando fisicamente no movimento de pensamento. Não precisei virar um santo, não precisei virar um anjo do Senhor, eu só precisei um mínimo esforço que me desidentifica da irritação e de tudo isso que eu fico alimentando em relação a ele. Desse jeito que eu estou descrevendo. Porque imagina eu aqui, ele fala, eu começo assim, ó, suportável. Eu posso não falar, mas dentro de mim tá assim, ó, suportável. Suportável. Nossa Senhora. Ó, tá alimentado o campo. Então, eu irrito e ele me irrita. Eu irrito. Quantas vezes por dia eu vou pensar nele estando na mesma sintonia que ele? O dia inteiro. Então, ó, tá alimentado. Tá alimentado. Se eu entender a minha parte, eu paro de olhar para ele e começo assim, ó. Por que que ele me irrita? Ué, porque eu não concordo com nada que ele faz. Mas por que que eu quero que ele concorda com o jeito que eu quero que ele faz? Porque eu acho que eu sei mais que ele. Mas qual é o sentimento de base de quem acha que sabe mais que o outro? Eu sou vaidosa. Eu acho que quem sabe sou eu e que ele não serve para nada. Ó, acabou minha relação com ele. Agora eu comecei a falar só de mim para mim. Nossa, mas eu faço isso só com ele? Ou eu acho que eu sei mais que muita gente, que eu sou melhor que muita gente? Esse é o meu defeito. Eu acho que eu sei mais, que eu sou melhor, que eu sou. Nossa, era isso. E faz 40 anos que eu fico atritando com a pessoa, falando que ela é um problema, quando na verdade eu não tinha enxergado, era a minha vaidade. Aí Jesus pergunta assim, ó, por quê que vocês ficam olhando o cisco no olho do outro e não olha a tapa que está no seu? Você gasta a vida falando do cisco que ele tem e você não está registrando nada que acontece com você. Não gasta esse tempo. Porque a pergunta era isso. Não fica julgando lá, porque lá não muda. Muda se ele quiser. Mas você tem que mudar em você. E isso é tão grave que ele pode mudar. Como eu estou presa na minha opinião, eu não registro a mudança dele e eu vou ficar na mesma situação, alimentando a mesma coisa com ele totalmente diferente. E aí a gente vê fazendo diferente, fala assim, duvido que é verdade, ele é falso, está fazendo isso para os outros achar que ele é bonzinho, mas ele não é bonzinho não, porque eu sei quem que é ele. Ó, a pessoa já evoluiu, já mudou, está em outra situação. E eu estou amarrada naquilo faz um tempão. Por quê? Ó, porque eu gasto tempo falando do cisco e não identifico o que tem em mim. E aí eu não consigo mudar nada. Então, na prática, é esse o movimento. Olhar para mim o tempo todo. Simples assim. Ou difícil assim. Ó, e depois que ele fala isso, ele fala assim, ó, o que falta é a vontade. Vontade de novo. Então vamos lá para a gente tentar melhorar o nosso conceito de vontade. O que de fato é a vontade? Então, Leon Denis responde assim, ó: a vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver, desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo. Ai, tá, tá comido aí.
É que eu faço em casa e isso aqui desconfigura tudo que eu faço. Hã? Ó, então vamos lá. Lembra que a gente já ficou um tempão falando que tudo começa no nosso jeito de pensar? Então, olha só, eu penso. Quando eu penso, eu gero um campo que chama sentimento. Então, obrigatoriamente, qualquer coisa que eu esteja sentindo, antes eu precisei pensar. Porque não tem como sentir sem pensar. Só que às vezes isso está tão já automático que muitas vezes o meu jeito de pensar cria para mim uma situação que é difícil. Como que eu vou conseguir mudar disso? A vontade é uma potência que existe em mim que eu consigo inverter o fluxo do pensamento. Então, ó, eu lembro dele e falo assim: não, eu quero pensar nisso aqui, ó. Não é aqui. E eu vou fazer um esforço para disciplinar a minha forma de pensar. Como eu faço isso? Só usando essa potência chamada vontade. Sem ela, eu não consigo. Só que diz o Emmanuel, ao contrário do que a gente pensava, não é tão simples assim fazer isso. Porque para fazer isso, precisa de esforço. Ou seja, distraído eu não consigo fazer. Vai exigir vigilância e esforço pessoal para fazer o ajuste. Mas ainda tem uma outra coisa que é muito importante. A vontade potência, ela só funciona atrelada à nossa consciência. Então, ela só valida o meu esforço no bem. Porque se não for para alinhar com a lei, a vontade não trabalha. Então, quando eu fico com raiva, não é a vontade que me faz ter força para brigar com ele. Eu busco força no instinto. E tanto que na briga a gente fala assim, ó, fiquei cega e fui lá e fiz impulsivamente um monte de coisa, que depois traz um monte de consequência, que muitas vezes me dá até problema judicial de tão absurdas que foram. A vontade não. A vontade é quando eu falo assim, ó, eu vou tirar dali e vou ajustar com a lei. Por quê? Porque eu não quero mais alimentar ódio, eu quero paz. E aí, ó, o que eu preciso para ter paz? De compreender, aceitar. Porque eu não consigo mudar, mas eu posso respeitar. Então, ó, eu tiro o pensamento dali e trago para cá. Eu tiro dali e trago para cá. Nessa hora, eu convoco a vontade e ela faz o impulso da mudança. Por quê? Ó, porque sou eu que estou definindo isso. E é só nessa situação que ela age. Então, lá em 1800, o Leon Denis já avisou: querer é poder, só se for na esfera íntima do ser, quando eu estou ligado às leis de Deus. Então, se eu disser, eu quero ser uma pessoa mais humilde, com persistência e vigor, isso vai se concretizar, ou nessa, ou nas próximas. E aí, com a clareza de Leon Denis, ele diz assim: o mesmo não se aplica à nossa esfera externa. Por quê? Adianta eu falar assim, quero ficar rica porque eu quero ficar rica? Ó,
Prova, eu escolhi antes de voltar. Se eu aceitei a prova da riqueza, as oportunidades aparecerão para que eu enriqueça e teste os meus sentimentos nessa prova. Mas não é repetindo um monte de frases ditas, pensamento positivo, que isso concretiza. Porque senão não tinha sentido gastar anos de meditação, oração e esclarecimento, escolher uma prova e aceitar, se aqui eu fico falando e tudo muda. Isso não tem o menor sentido. Então, riqueza, pobreza é prova. Beleza é prova. Fealdade, prova. Poder, prova. Subserviência, prova. Eu não consigo mudar isso falando. Porque isso são circunstâncias que me estimulam para que eu entre em contato com os meus valores. E a gente sabe tão bem isso, que a gente fala assim, ó, quer conhecer um homem? Como que é a sequência dessa fala? De poder. Por quê? Porque quando ele está num lugar sem poder, ele mostra uma coisa, e a hora que você põe o poder na mão, ele vai mostrar que valor que ele tem. Por quê? Porque essa é uma prova que estimula para que eu mostre quais são os meus valores. Agora, se eu entendi a vontade, eu vou dizer assim, ó, eu tive num lugar que eu não andava e eu aprendi muita coisa. Então eu quero conservar estes valores quando eu tiver poder, porque eu entendi o que o outro lado passa. E aí eu vou usar a minha vontade para me manter alinhada à lei de Deus e usar o poder para ser justa, para promover dignidade, para estimular o bem. Entender por que Jesus falou que a prova da riqueza era muito difícil? Vocês já viram o rico que se atrapalha no poder e não faz nada disso que eu acabei de falar? Por quê? Porque a riqueza é uma prova muito tentadora, que normalmente ela confere muito poder, e muitas vezes, diante desse estímulo, eu não consigo mostrar aquilo que eu seria capaz de fazer se eu tivesse observado com clareza os meus valores. E aí eu justifico e falo. E provo para mim que esses valores não estão prontos. São só uma compreensão, mas não uma conquista de fato. E eu vou precisar de tantas outras oportunidades para estruturar como um valor. Mas esse é um desafio meu. Então, eu preciso aprender a olhar para mim e perguntar: eu estou certa que eu já dou conta desse estímulo e superar e fazer o bem nesse lugar? Porque senão, de novo, ó, eu julgo quem está de fora, mas eu não me pergunto se eu dou conta de fazer. E depois, para fazer a conquista, que não é simples, o Emmanuel ainda vai falar o seguinte: toda vez que a gente quiser fazer uma conquista, vai envolver renúncia e abnegação. Por isso que ele fala que é esforço. Porque pensa bem, ó, eu tenho uma facilidade, então eu não preciso reconciliar, porque eu vou falar assim, ó, não preciso dessa pessoa na minha vida. Eu posso ficar com essas aqui. Então eu não quero. Ó, mas veio como seu irmão, mas eu não gosto dele. Eu prefiro essas pessoas. Eu tenho mais afinidade com elas. Onde que eu vou encontrar uma explicação na lei de Deus que me garante que eu posso virar as costas para um irmão e falar que ficou tudo bem?
Acha um capítulo do Evangelho para a gente ver se tem um jeito de justificar isso. Não gosto, não perdoo. Tem algum lugar? Não tem. Então tá. Se eu ficar aqui, o que eu preciso fazer comigo para dar conta de reconciliar e a gente ter uma relação melhor? Ó, primeira coisa, ele pensa diferente de mim. Eu não gosto de gente que pensa diferente de mim. Do que eu vou ter que abrir mão? Parabéns, na minha opinião. O Emmanuel diz assim: se liberte do cárcere do ponto de vista. Porque, gente, fala sério. O meu ponto de vista serve para quê? A minha opinião serve para quê? Ó, se eu morrer amanhã, a única coisa que eu levo que serve para alguma coisa é o que eu sei fazer de acordo com a lei de Deus. É a única coisa que me serve. A minha opinião não serve para nada. Não, mas eu acho que pessoas que pensam assim, mas isso está escrito na lei de Deus? Não, então isso não serve para nada, pode jogar no lixo. O que me fala a lei de Deus? Ame o seu próximo. Ponto. Então, se eu cumprir a lei e falar, olha, eu não vou ficar brigando por causa de ponto de vista. Eu não penso como ele, mas eu posso respeitar o jeito dele de pensar. Ponto. Agora eu não tenho aversão, então eu não preciso chamar ele de pessoa tóxica, eu não preciso tirar ele da minha vida. Eu só não penso desse jeito, mas respeito o jeito. Ó, já melhorou. E isso é uma bagagem que vai comigo. Mas se eu brigar com ele por conta do meu ponto de vista e por isso eu precisar excluir da minha vida, eu não vou fazer uma coisa chamada reconciliação. Não vou compreender. Se eu não vou compreender, eu não tenho chance de perdoar. O que eu levo comigo não serve para nada. Absolutamente nada. E aí o Emmanuel fala: mudar sentimento é um desafio, porque exige de nós renúncia, abnegação. Porque eu não vou defender ponto de vista, eu vou me esforçar para esquecer de mim e entender quem é essa pessoa. E falando muito sério, quando a gente começa o esforço de esquecer e aproximar, e eu começo a entender, ó, que dor essa pessoa carrega, que dificuldades que ela tem. Por que será que ele ficou uma pessoa que muitas vezes ele chega até a ser rude? Eu vou compreender. E quando eu compreender, eu posso chegar à brilhante conclusão, ó, eu não tenho afinidade, mas eu entendo a dor dessa pessoa. Então eu respeito. Ô, gente, pensa no Emmanuel. Vocês acham que ele tem uma afinidade assim com a gente? Ele gosta das coisas que a gente gosta? Ele frequenta o lugar que a gente frequenta? Não. Mas ele entende a nossa dor e a nossa ignorância. Então ele tem aversão de nós? Não, ele ajuda o quanto possível. Por quê? Porque ele compreende. E sabe que a gente não tem nem estrutura para ouvir qualquer coisa que ele tivesse como uma queixa de luta. Por quê? Porque as lutas dele são tão à nossa frente que acho que a gente nem entenderia. Mas mesmo assim, ele entende e estende a mão. Então ele tenta fazer síntese de textos para que a gente alcance aquela compreensão. Ó, o jeito que ele pode ajudar, ele se oferece para ajudar. Esse é o cuidado que um espírito que é melhor tem conosco.
E esse é o modelo que a gente é convidado a olhar. Então, não é que eu vou me igualar, então eu tenho que aceitar tudo, não, então faz que tem que aceitar tudo. Eu tenho que aceitar essa pessoa e entender que ela pode ter dificuldade e compreender que ela tem razões e dores. E que assim como um dia alguém me ensinou, alguém precisa ensinar. E se ninguém ensinar, como é que ela vai aprender? Porque quando a gente olha para a nossa vida, tanta gente teve paciência com a gente de ensinar tanta coisa. Então, quem é que vai ensinar? Então, aí a gente vai mudando. Ó, eu não concordo, eu não penso desse jeito, mas eu respeito, tá tudo bem. Acabou, não é mais tóxico, não é mais nada. Ele é só um irmão que pensa diferente. E que de verdade pode estar vivendo num outro tempo de entendimento. E que se eu já superei, eu vou olhar e vou falar assim, gente, eu entendo, eu já pensei desse jeito. É difícil. Mas ele também vai um dia mudar. Por isso eu entendo. Se eu entendo, eu tenho paciência. Olha como mudou totalmente a relação, né? Então, esse é o convite. Porque senão eu não vou entender o que é a vontade, potência do espírito que pode me transformar. Eu paraliso na queixa. E a queixa não muda. Ó, 10 minutinhos, vou deixar para vocês falarem o que vocês acharam, porque vontade não é uma coisa simples para a gente entender. Vai. Mas o outro também tem que ter abertura para essa mudança, né? Porque não adianta a gente identificar, a gente respeitar e o outro não está aberto a também rever, né? Ó, às vezes, não é que ele não tem abertura, às vezes ele não tem condição ainda. E isso que você está perguntando é tão sério, porque, vê bem, ó, Jesus ensinou para a gente sobre o perdão há 2025 anos atrás. Agora, a gente está começando a entender por que ele insistia e convidava tanto para perdoar. Porque agora a gente entendeu, mas mesmo assim a gente ainda não está pronto para fazer. Então ele convida e espera o tempo de amadurecimento de cada um. Então pode ser que a gente conviva com alguém que traga muitas dificuldades. E eu preciso ter essa clareza de entender, ó, ele tem o tempo dele de compreensão. Ah, mas e se ele é violento? Ó, limitar a violência é fazer um bem para aquela pessoa, porque senão ela está agravando a situação dela, fazendo coisas cada vez piores. Então eu não faço isso porque eu tenho ódio. Essa limitação é o bem, é uma necessidade. É muitas vezes responder com muita austeridade em relação àquilo que a pessoa faz é importante, porque ela precisa aprender a ter responsabilidade. Mas a gente não faz isso por ódio, é porque é importante. Agora, é diferente quando eu quero fazer uma coisa para a pessoa só porque eu tenho ódio. Eu quero pôr ela na justiça, porque eu quero que ela paga, porque eu quero que ela sofre. Ó, aí eu estou falando assim, ele me odeia e eu odeio tanto quanto. Ele odeia com a ignorância dele e eu uso a minha compreensão para fazer o mal propositalmente. E aí o evangelho fala assim, pode ser que aos olhos de Deus, aquilo que vocês punem vai ser absolvido. E aquilo que você acha absolvido vai ser punido. Porque ele tinha uma ignorância e eu fazia de propósito. E aí a gente precisa separar de novo as duas coisas. Né? Porque senão a gente esquece de qual é o sentimento em questão. Né? E a gente precisa de muita austeridade em muitas coisas. Diz a Amélia Rodrigues, a austeridade antecede o amor. Onde há
muita coisa solta, frouxa, vontade, cada um que faça como quiser, dificilmente o amor se instala porque ninguém respeita ninguém. É tudo como eu quero. E o império do como eu quero é o império do ego. O império do amor é o que eu posso fazer por você. Ele é muito diferente. Ele exige essa mudança que o Emmanuel falou. Vai ter que ter muita renúncia, muita abnegação. Senão a gente não instala isso. Então não precisa aceitar tudo. É só entender a pessoa. Então, na prova, eu aciono muito mais a vontade, né? Porque a porta está aberta, eu saio se eu quero. E eu cumpro o dever se eu quero. Mas na expiação, eu já estou constrangida. E a vontade, eu nem preciso usar, né? A expiação, ela é obrigatória. Você querendo ou não querendo, ela chega na sua vida e acontece. Você, como um espírito inteligente, pode entender aquele momento e transformar a expiação também numa prova, porque aí você usa a vontade e diante daquela situação, você trabalha renúncia, abnegação, humildade e constrói valores. Isso ok. Agora, quando você está na prova, não foi uma imposição, foi por escolha, foi por decisão. Então, você que raciocinou, entendeu a importância e escolheu a situação e aceitou, exatamente por saber o quão importante naquele processo. Só que aí eu assumo responsabilidade junto a tantas pessoas. E de repente chega aqui e eu falo, agora eu não quero. Por quê? Porque eu não quero mais fazer. Por quê? Porque eu não quero. Ok. Não que as pessoas vão ficar sem, né? O outro assume aquilo. Mas, ó, você não assumiu sua responsabilidade. Você fez uma escolha diferente do combinado. Então, lá você usou a vontade e aqui você calou a voz da consciência. Deixou ela parada. E quando a gente está lá, a gente achar que, que vai dar conta, que está pronto e não estar. Ó, Elis, ó, muito interessante, vamos lá. Ó, pode acontecer de eu escolher uma prova, porque eu acho que dou conta tudo e não dá? Normalmente é a confusão que a gente faz. Só que olha só, obrigatoriamente, amigo espiritual, ou aquele que eu chamo de anjo da guarda, obrigatoriamente, ele é mais evoluído que eu. Ele não pode ser igual, ele tem que ser melhor. Ele vai acompanhar todo o seu processo de escolhas, decisões, compreensões. Mas mesmo assim, para voltar, lembra, lá no nosso lar tem um lugar que chama Departamento da Reencarnação. E Departamento da Reencarnação, quando André Luiz vai pormenorizando, não é uma coisa assim, a gente vai dar uma olhada. Ó, eles fazem um mapeamento genético. Que corpo você precisa para dar conta disso que precisa mudar? Que genética nós vamos combinar, avaliando tudo que tem na família em questão, que te traz os elementos que você precisa para executar a tarefa. Então, eles vão fazendo todo um estudo, e aí você vai lá, eles te orientam. Ó, hora que está tudo ajustado, ainda você passa por mais um período de esclarecimento e acompanhamento, para depois você voltar. Então, lá no fim do Missionários da Luz, tem uma moça que ela ia voltar. E aí ela vai lá no departamento da reencarnação. Quando ela chega, o mapeamento genético está pronto e eles entregam para ela. Ela cata tudo aquilo, sai e vai sentar
lá no parque que tem ali perto, para ela entender tudo, porque ela já estava avaliando a questão sentimento. Quando ela olhou, pensou, ela voltou lá. Ela falou, ó, não me sinto segura para fazer isso. Por quê? Ela ia nascer com aquele metabolismo Gisele Bündchen, num corpo escultural, linda, maravilhosa. Mas qual era o problema dela? Sensualidade. Era a porta da queda. Ela falou, eu tenho medo. Eu não me sinto segura. Os técnicos da reencarnação, junto ao amigo espiritual, entenderam e concederam a ela mais um tempo de preparo. Então, ela voltaria. Porém, eles atrelaram na genética dela. Assim que os hormônios sexuais começassem a funcionar, ela ia desenvolver um bócio para fazer o limite da beleza e ela não cair em tentação tão fácil. E assim ela aceitou. Então, o que o livro dos Espíritos vai falar é que na nossa insegurança a gente ganha o direito de procrastinar por um período aquela prova até que a gente se sinta pronto para aquela tarefa. E normalmente, se você quer uma coisa que está além das suas possibilidades, eles vão te orientar e não vão deixar fácil isso, por quê? Porque já sabe, ó, desse jeito é muito. Então, o mais comum é eles reduzirem e falar, ó, resolve isso primeiro. E normalmente fica reduzido a um tema para a gente ter possibilidade de solucionar. Porque senão não tinha sentido, faz todo um plano sabendo que eu não dou conta. Ah, vamos lá, vamos ver ela errar. Ui, que legal, ela caiu de novo. Isso não tem o menor sentido, né? O bem pensar desse jeito. Então, é sempre feito para o acerto. Na verdade, é um limite misericordioso. Muitas doenças são só um limite misericordioso. Acréscimo de misericórdia na nossa vida. Eu não sei me conduzir ainda, e a misericórdia estabelece alguns limites para que eu vá desenvolvendo a segurança, tendo no corpo um limite que não me põe no risco. E aí eu fico mais tranquila para estruturar um valor e depois eu venho com ele mais livre. Necessidade espiritual. Então, por isso eu preciso aprender a ouvir melhor os meus sentimentos, né? Porque as coisas parecem que são simples, mas elas são muito desafiadoras, porque olha o caso dessa moça, voltar bonita, muito bonita, sem precisar fazer nenhum esforço, ela ia ser linda, porque a genética ia garantir, fez ela ficar um espírito muito inseguro, porque ela não se garantia naquele valor, ela tinha medo, né? E a gente vê, ó, sucesso é problema, enriquecer muito é problema, ser muito pobre é problema, porque depende do que aquilo vai me estimular. Ser muito inteligente é problema. Então, porque depende de qual é o ponto que o espírito vem trabalhar, porque é a necessidade. Porque imagina, gente, muita vaidade, a pessoa vem muito inteligente. Ela só faz estratégia de dominação o tempo todo. Eu sou muito inteligente, eu quero dominar tudo. Por quê? Porque eu sou melhor. E isso vai ficando enlouquecedor. Então, às vezes, é importante trazer alguma coisa que limita esse monte de inteligência, pelo bem do espírito, para ele aprender a trabalhar com outros sentimentos e outros valores. Porque inteligência conquistada ninguém perde. Mas se mudar um mediadorzinho químico na genética, limita bem, né? Então, às vezes precisa disso. É a misericórdia de novo. Ó, vão digerindo
Poder da vontade, que aí a semana que vem a gente acaba a vontade, e o texto vai trazer alguns elementos nesse sentido mesmo, dessa importância do planejamento, para a gente conseguir entender o quanto que é importante, porque o desafio é sempre de sentimento, nunca é outro. Alguma coisa que